para quem não assistiu, assistir depois, nós estamos gravando, né? Então, começando aqui, né, pessoal, a atividade, né, mandei vocês fazerem, página 40, questão 12 e 13, página 16, 16, 42, 16, 17 e 18, é isso? Então, acho que era essa aqui, vamos lá, cuidar aqui. Respondendo com vocês, né, pessoal, a atividade que a gente está respondendo, então está aqui, né? Na página 40, era a 12 e a 13, e dizia assim, né? A 12, não. Era a 13 só, não era? 13 e 14, né? 13 e 14. 12 não, a 12 já tinha sido respondida. A 13 e 14 dizia assim, a 13 dizia, fatório no caderno cada polinômio, agrupando convenientemente os termos. Ou seja, aqui já estava dizendo para vocês, afirmando que essas expressões podem ser fatoradas por agrupamento, né? Assim, já estava dizendo a vocês, já estava afirmando para vocês que pode ser fatorada por agrupamento. Isso ela já estava dizendo, já dizia. Não precisava mais vocês saberem se fatorar, o jeito que fatorava. Então, vamos olhar. Desculpem aí. Na questão 12, na questão 13, diz assim, fatore convenientemente, né? Agrupando convenientemente. Então, eu vou agrupar, claro. Vou agrupar os termos, que é para agrupar, está mandando agrupar. Então, preste atenção. Para agrupar, eu vou observar quem é que eu posso agrupar. Aqui eu estou vendo que aqui tem 2, aqui tem 4, dá para agrupar. X e X dá para agrupar. Aqui tem 3, aqui tem 6, dá para agrupar. Então, para agrupar aqui, eu vou fazer assim, né? 2x ao quadrado, não vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar 2x vezes x. 4x vai ficar menos 2 vezes 2x. Agrupei esses dois. Aí mais. Agrupando esse aqui, esses dois, ficou 3xy menos, aqui vai ficar 2 vezes 3y. Não é assim, ó. Agrupado. 6 é 2 vezes 3. Quem é o fator comum aqui, ó? Nessa daqui, ó. É 2x. 2x. Então, vamos lá. 2x em evidência. Aqui vai ficar x menos 2. Aí, mais. Nesse aqui, 3y é o fator comum. 3y é o fator comum. Então, vou botar 3y em evidência. Aqui ficou x e aqui ficou menos 2. Ora, beleza. Agora apareceu esse fator comum aqui, ó. Fator comum. Vou colocá-lo em evidência. X menos 2 em evidência. Se x menos 2 está aqui, aqui tem 2x. Se x menos 2, se mais, né? Aqui, ó, é mais. Se x menos 2 está aqui, aqui tem 3y. Fatoradozinho da Silva sai. Bonitinho, né? Então, fatorado x menos 2 vezes 2x mais 3y. Fatorado. Aqui, esse daqui, ó. Agrupando convenientemente, Maria, foi isso. Agrupando convenientemente, x eu chamo de x vezes x, x ao quadrado, né? X vezes x. Mais xy. Pronto. Agrupei aqui. Aí, mais. Aqui agrupei x mais y. Aqui eu vou colocar x em evidência, né? Olha. X em evidência. Vai ficar x mais y, mais aqui vai ficar x mais y. Agora eu tenho x mais y, tenho x mais y. Vou colocar x mais y em evidência. Ora, x mais y está aqui e aqui sobrou x. Mais x mais y está aqui, não sobrou ninguém, é porque sobrou 1. Pronto, fatoradozinho da Silva Sá. Não é esse aqui? Questão de número 14, questão letra C, né? Letra C, a gente aqui, C. A C tinha AB, 3B, então
AB mais 3B ficam juntos. Ficam juntinho aqui que tem B em todos os dois. Aí aqui eu vou botar o menos fora, né, assim. Se eu botar o menos fora, né, assim, aqui fica 7A. Aí quando eu fizer o jogo de sinal aqui, né, olha, menos por menos vai dar mais aqui, né, olha. Esse menos está fora. Esse menos aqui faz o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. 21 é 3 vezes 7. Pronto. Aqui eu coloco B em evidência. B em evidência. B em evidência sobra quem? A mais 3, né? Assim. Aí aqui o menos. Eu coloco 7 em evidência. 7. 7 em evidência vai sobrar A mais 3. Não é isso? Colocando isso aí em evidência, agora esse rapaz aqui, A mais 3, apareceu aqui, olha. A mais 3 em evidência. Se ele está aqui, aqui sobrou B. Aí menos, se ele está aqui, aqui sobrou 7. Pronto. Fatorada a questão de número 13, toda fatoradinha da Silva Sá. Não é isso? Primeira fatoração. Subindo aqui um pouquinho mais, né? Mandei vocês fazerem a questão 14, não foi isso? A 14? Mandei a 14? Sim. Pô, mandei, não foi? Aí a 14 diz assim, ó, 14. A questão 14 diz assim. Somente um destes polinômios pode ser fatorado por agrupamento. Identifique qual é que pode ser fatorado por agrupamento. Tem apenas um. Qual é ele? Como é que eu vou saber? Eu sei agora. Vou começar a fatorar isso aqui, ó. Agrupei aqui, ó. X vezes X menos 2x, vou agrupar. Aí, mais XY mais 2y. Agrupar. Aqui, colocando x em evidência, né, vai ficar assim, x, aí vai ficar x menos 2. Aí mais, aqui eu coloco y em evidência, aí vai ficar x mais 2. Olha, não pode ser fatorado porque, olha, aqui é menos, aqui é mais. Coisas diferentes. Ok. Esse foi queimado. O primeiro não pode. Não é assim? O segundo, vamos para o segundo. O segundo, x vezes x menos 2x. Bonitinho. Aí, menos. É isso? Aqui, a evidência vai ficar xy menos, né? Porque faz o jogo de sinal, é menos por mais vai dar menos 2y. X em evidência aqui vai ficar x menos 2. Aí, menos. Aqui, y em evidência vai ficar x menos 2. Ó, isso aqui pode, ó. Continuou. X menos 2. X menos 2 em evidência. Aí aqui, x menos 2 está aqui, sobrou x. Menos x menos 2 está aqui, sobrou y. Esse pode ser fatorado. Ok. Esse outro, será que pode? Vamos lá. Vamos ver aqui. Será que esse pode? X vezes x mais 2x. Vamos lá. Aí, mais xy menos 2y. Vamos lá. X em evidência. X mais 2. Aí, mais y em evidência. Y em evidência. Vai ficar x menos 2. Não pode não, vai. X mais 2, x menos 2. Coisa diferente. Na realidade, o único que poderia ser fatorado era a letra B. Esse aqui não pode mais ser fatorado a partir daqui. Não pode mais. Não é assim? Não pode ser fatorado, então ele não pode continuar. Pronto. Essa era a resposta da questão 13 e 14. Lá na página 42, que a gente foi para lá, agora vamos para lá, 42. Aqui, 42. Eu mandei vocês fazerem a 16, 17 e 18, né, pessoal? Só lembrando,
A 16 era diferença de 2 quadrados, né? Essa diferença, já está afirmando aqui, né? Já está afirmando que é diferença. Pronto. São diferença de 2 quadrados. Todos são diferença de 2 quadrados. Por que todos são? É simples saber que todos são. Por que, Lázaro? Ora, todos são 2 termos e estão subtraindo. E todos têm raiz quadrada exata. Não é assim? Lembre-se, para ser a diferença de 2 quadrados, tem que ser dessa maneira. Como é que tem que ser? Para ser diferença de 2 quadrados, Lázaro explicou isso, falou mais de uma vez. Para serem a diferença de 2 quadrados, tem que acontecer o seguinte. Primeiro, eu tenho que ter apenas 2 termos. Segundo, eles têm que estar subtraindo. Terceiro, cada termo tem raiz quadrada exata. Não é isso? Primeiro, eu só posso ter 2 termos, porque está dizendo diferença de 2 quadrados, de 2. Então, tem que ter um polinômio com apenas 2 termos. Não posso ter com 3, com 4, não. Com 2, né? 2 termos. Primeira coisa. Segunda coisa, eles têm que estar subtraindo, porque é diferença de 2 quadrados. Tem que estar subtraindo. Terceira coisa, os 2 termos têm raiz quadrada exata. Não é isso? Então, vamos lá. Fatorando o primeiro, como é que faz? Olha, extrai a raiz quadrada do primeiro, né? X ao quadrado, a raiz é x. Raiz quadrada de 1 é 1. Aí faz x mais 1 vezes x menos 1. Não é assim? Letra B. Letra B, vamos lá. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 81 é 9, né? Fatorando, eu vou ficar xy mais 9 vezes y menos 9. Não é assim, ó? Extrai a raiz e a raiz dos termos e coloca. Elas somam vezes elas subtraem. A letra C, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, vai ficar 1 mais A vezes 1 menos A. Pronto. Essas são as 3 primeiras. Fazendo as outras. Vamos lá. Continuando. Letra D. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 144 é 12. Então, eu tenho x mais 12 vezes x menos 12. Letra E. Raiz quadrada de 64x ao quadrado é 8x. Raiz quadrada de 9, 3. Vai ficar 8x mais 3 vezes 8x menos 3. E a última tinha raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de x ao quadrado sobre 49 é x sobre 7. Não é assim? Então, eu vou ter 6 mais x sobre 7 vezes x menos... Que x, menino? 6 menos x sobre 7. Pronto. Essa era a resposta dessa daí, né? Pronto. Respondida a questão 16. Questão 17. A questão 17 dizia o seguinte, vamos lembrar das coisas. Entre os 4 trinômios, né, 4, há 2 que são quadrados perfeitos. É assim? Aí eu disse a vocês, como é que você sabe que ele é quadrado perfeito? Não é assim? Aí continua, né, dizendo aqui. Copie-os no caderno e faça a fatoração. Lembrem-se, um trinômio só é quadrado perfeito quando acontecerem as seguintes coisas. Primeira coisa,
ele tem que ter dois termos que tenham raiz quadrada. Dois termos. Não sei qual é. Pode ser o primeiro e o último, o primeiro e o segundo. Não sei. Dois termos tem que ter raiz quadrada. Segunda coisa. O terceiro termo é o produto dessas raízes por 2. É assim? Se não for, não é quadrado perfeito. Então, vamos lá. Primeiro trinômio aí, primeiro. Eu tenho esse primeiro trinômio que tem raiz quadrada desse termo e esse, eu já sei, né? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 64 é 8. Beleza. Se eu pegar 2 vezes x vezes 8, dá quanto? 2 vezes x, 2x, vezes 8, 16x. Deu o terceiro termo? Deu, está aqui ele. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorar. Como é que eu fatoro? Pego a primeira raiz, coloco aqui. Olha os sinais, são todos positivos? Ótimo, é positivo aqui. Se tivesse um negativo, era negativo. Coloco a segunda raiz e elevo ao quadrado. Beleza. Né? Letra B. Esse termo tem raiz e esse... Não, só tem um termo que tem raiz, né? Olha, pronto. Já não é trinômio quadrado perfeito. De cara, vocês já olham. Por quê? Olha, só tem esse termo que tem raiz, olha. 4x ao quadrado. Só tem esse que tem raiz, que dá 2x. Então, como só tem um termo, você pode afirmar que não é, né, assim, não é TQP. O que é TQP? Trinômio quadrado perfeito. Não é. Né? Letra B não é. Só tem um termo que tem raiz. A primeira condição é que dois termos tem raiz 2. Então, só tem um, não é. Letra C. Também do mesmo jeito, olha, letra C. Só tem raiz 16x ao quadrado, que dá o 4x. 8 não tem raiz, 2 não tem raiz. Então, só tem um termo, então eu já sei que não é TQP. Não é assim? Pronto, não é. AD, aí vamos lá. Esse termo tem raiz, esse termo tem raiz. Então, vamos lá. Raiz de 9x ao quadrado é 3x. Raiz de 4y ao quadrado é 2y. Se eu pegar 2 vezes 3x vezes 2y, vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 dá 12xy. Exatamente o terceiro termo. Exatamente ele. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Como é um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorar. Como é que eu fatoro? Primeira raiz. Olha, os sinais são todos positivos, então aqui também é positivo. Segunda raiz, 2y, e eleva ao quadrado. Beleza, né? Então, essa foi a resposta da questão de número 17. Não é isso? Questão 18 de vocês, né? Questão 18, a 18, dizia o seguinte. Questão 18. Aí já afirmava que era um trinômio quadrado perfeito, né? Dizia assim, ó. Já dizia o seguinte: fatore no caderno esses trinômios quadrados perfeitos. Ele já afirmava que era. Então não precisa mais eu verificar. Por que não precisa mais eu verificar, Lázaro? Porque ele já afirmou que é. Ele já disse que era. Não precisa mais olhar se é ou se não é. Ele já disse que era. Então pronto, beleza. Já disse que era, então eu vou fatorar ele. Só fatorar. Vamos lá. Fatorando o primeiro. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 1 é 1. Como é trinômio quadrado perfeito, ele já afirmou, não vou precisar multiplicar a raiz por 2, não. Não preciso, não. Porque ele já disse que era, então eu vou olhar lá. Vamos lá. Primeira raiz, todo mundo é positivo, aqui é positivo. Segunda raiz, elevo ao quadrado. Letra B.
Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 49 é 7. Pronto. Então, tá aqui. Tem um negativo, né? Olha. Primeira raiz, que é y. Como tem um sinal negativo, aqui vai ser negativo. Aí 7 e eleva ao quadrado. Beleza, fatorei. Letra C. Raiz quadrada de 100 x ao quadrado. Ora, é 10. X, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto. Primeira raiz, 10x. Tem um negativo, aqui é negativo. Segunda raiz e eleva ao quadrado. Pronto, fatorado. O último, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1/4, né? É 1/2. Não é assim? Aí, ele já afirmou que é trinômio quadrado perfeito, não tem para que mais verificar. Então, x, olha os sinais todos positivos, mais segunda raiz, que é 1/2, elevado ao quadrado. Beleza? Bom, né? Assunto bom para se trabalhar, fácil de se trabalhar. Fatoração de expressões algébricas. 3 tipos de fatoração a gente viu aqui. Fatoração por agrupamento, fatoração da diferença de dois quadrados e fatoração do TQP, né? Trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos para frente. Continuando. Vocês tinham acertado, tinham feito desse jeito, tinham feito diferente? Como é que vocês tinham feito? Eu fiz desse jeito, mas nas últimas eu tirei a prova real. Pode tirar, se quiser fazer isso. Mas aí ele já afirmava, né? Ele já afirmava que era. Então, não vou perder tempo. Ele já disse que era, né? Aí, pessoal, existem situações, só para a gente continuar aqui, né? Porque lá ele já, só para esclarecer a última questão. Na questão, ele já afirmava que era trinômio quadrado perfeito. Na outra, não. Ele dizia, alguns são, outros não. Os que são, você fatora. Isso aqui, na última questão, ele já dizia, fatore os trinômios quadrados perfeitos. Então, já dizia que era. Então, não precisa mais tirar a prova, não, que ele já dizia que era. Certo? Mas vamos lá. Vocês aprenderam alguns casos de fatoração. Quais foram os casos que vocês aprenderam? Fatoração colocando o fator comum em evidência. Fatoração por agrupamento. Fatoração da diferença de dois quadrados. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Não é assim? Mas, às vezes, existem situações, questões que precisa se fatorar mais de uma vez. Como assim, Lázaro? Você tem uma expressão lá qualquer, certo? Expressão lá qualquer. Você fatora, por exemplo, por agrupamento, aí fatora de novo de outra maneira. Entenderam aí? Então, às vezes, você precisa combinar fatorações. Ou seja, a partir de agora, vocês sabem o que é fatorar. Então, uma expressão, ela pode precisar fatorar mais de uma vez. Eu posso fatorar de um jeito e precisar fatorar de outro jeito. Entendeu aí? Eu posso fatorar de um jeito e depois precisar fatorar de novo, de outro jeito, de outra maneira. Entendeu aí? Então, prestem atenção. Prestem atenção nas coisas. Quando vocês tiverem isso, vocês têm casos combinados de fatoração. Então, vocês têm que estarem atentos às coisas. Certo? Por exemplo, vou botar aqui uma expressão aqui. Certo? Por exemplo, se eu botasse essa expressão aqui para você, diz aqui para você, fatorem essa expressão. Vamos lá, uma expressão bem simples, olha, bem simples aqui. 3x ao quadrado menos 27. Então, fatora essa expressão.
Aí você vai olhar. Qual é o caso que eu vou usar? Olhando para ela. Primeiro, esse termo não tem raiz quadrada exata, então não é diferença de 2 quadrados. É assim? Não é um trinômio quadrado perfeito, então deve ser fatorar por agrupamento, por fator comum, né? Então vamos fazer o fator comum. Vamos lá. Aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. Pronto. Fatorando ela. Vou botar 3 em evidência. 3. Ó. Olha o que vai acontecer. Ó. 3 em evidência, aí vai ficar. Olha o que vai ficar. Presta atenção. X ao quadrado menos 9. O que foi que aconteceu? Eu botei o 3 em evidência e apareceu aqui x ao quadrado menos 9. Quando você olhar aqui para dentro, olha, para dentro desse negócio aqui, o 3 já está no cantinho dele. Mas aqui dentro, você tem o quê? Olha, o que apareceu aqui? Olha? O que foi que apareceu agora? Apareceu a diferença de 2 quadrados. Por quê? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Olha, são diferença, está subtraindo, são 2 termos e eles têm raiz. Então, agora eu vou fatorar, eu já fatorei essa expressão. Agora eu vou fatorar só essa daqui, ó. Só essa. Então, vai ficar 3 vezes. Isso daqui vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. Olha só que coisa interessante. Então, agora, vocês poderão pegar uma expressão que ela precisa fatorar mais de uma vez. Você poderá fatorar de um jeito e precisar aparecer algo para fatorar de novo. Então, por isso que vocês têm que saber todos os casos de fatoração. Olha, essa daqui eu apliquei 2 casos. Apliquei fatoração do fator comum em evidência. Quando eu apliquei colocando o fator comum em evidência, apareceu dentro do parênteses a diferença de 2 quadrados. Como apareceu a diferença de 2 quadrados, eu vou fazer o que agora? Ora, simples. Vou fazer o quê? Vou fatorar a diferença de 2 quadrados. Então, prestem atenção aqui que nós estamos falando de casos combinados de fatoração. Então, numa mesma expressão, eu posso precisar fatorá-la mais do que uma vez. Então, prestem atenção aqui no que está escrito aqui. Olha aqui, no livro de vocês. Preste atenção aqui. Ó. Olha algumas expressões aqui. Algumas expressões aqui. Vamos lá. A primeira expressão aqui, ó. 3x ao quadrado menos 75. O cara colocou 3 em evidência, aí dentro do rapaz ficou quem, ó? X ao quadrado menos 25. Aqui é a diferença de 2 quadrados. Fatorando, olha como é que ficou fatorado. Tá vendo? Olha essa, olha. Essa daqui colocou x em evidência, olha. Tem x aqui, x aqui, x aqui. Quando eu coloquei x em evidência, ficou assim, ó. X em evidência. 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Aqui dentro é um trinômio quadrado perfeito. Aí eu peguei aqui dentro, fatorei o trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 4, é 2x. Raiz quadrada de 1 é 1. Olha só. Olha aqui. X à quarta menos 81. É x à quarta. Coloquei o quê? Diferença de 2 quadrados. Ó. Fatorei pela diferença de 2 quadrados. Raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. Raiz quadrada de 81 é 9. Aí ficou x ao quadrado mais 9, x ao quadrado menos 9. Só que, olha, x ao quadrado menos 9 ainda pode ser fatorado. Que é a diferença de 2 quadrados de novo. Esse aqui não pode, que é somando, mas esse aqui pode, que é subtraindo. E x ao quadrado menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. Entendeu aí? Olha, foi com o fatorado, ficou x ao quadrado mais 9, aí essa moça aqui fatorada é x mais 3 vezes x menos 3. Aí é só, olha, fatorei por agrupamento, ó. Aqui, olha, x, né, em evidência aqui, coloquei x em evidência, né, ficou assim, ó, colocando x em evidência, esse aqui, ó. Primeiro aqui, a diferença de 2 quadrados, ó, diferença de 2 quadrados, tá vendo a diferença de 2 quadrados, ó? Fatorou aqui, ó. Esse aqui, a diferença de 2 quadrados, fatorou, ficou x mais y vezes x menos y.
Aqui colocou 3 em evidência, olha, 3, ó. Aí ficou x mais y. Quando aconteceu isso, olha, quando eu fatorei assim, o que foi que aconteceu? Ó, apareceu aqui, olha, x mais y, x mais y. Lázaro colocou x mais y em evidência. Aí vamos lá. X mais y em evidência aqui, ó. Né? X mais y em evidência. Aí aqui, ó, ficou x menos y mais 3. Vocês estão vendo aí, ó? Eu posso fatorar a mesma expressão, eu posso precisar fatorar ela de várias maneiras. Então, o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu tenho que ir olhar e descobrir qual é o caso de fatoração que vai aparecer primeiro. E depois aplicar o segundo caso. Sempre vai ter que fatorar mais de uma vez. Entenderam aí como são as coisas? Aprenderam como são as coisas? Certo? Prestem atenção que quando uma expressão dá para fatorar mais de uma vez, vocês precisam fatorar. Ah, Lázaro, mas eu procurei e não achei uma maneira. Procurem direitinho o que vocês acham. Vocês acham direitinho. Podem olhar direitinho o que vocês vão achar. Seja qualquer caso de fatoração, certo? Então, agora, vocês têm somente essas questões para fazer, olha. 21, 22 e 23. Para fazerem. Vocês vão descobrir se precisa fatorar mais de uma vez, se não precisa, qual é o caso de fatoração que você vai usar, se é fator comum em evidência, se é agrupamento, se é diferença de 2 quadrados, ou se é o trinômio quadrado perfeito. Vocês vão descobrir, vão tentar. Qualquer dúvida, não conseguir, Lázaro, perguntem que Lázaro responde. Viu? Então, preste atenção. Vocês vão fazer a questão da página 43, 21, 22 e 23. Ok? Beleza? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Essa foi nossa aula de hoje. Já está terminando aqui o tempo. Então, queria que vocês prestassem bastante atenção, pronto, porque fatoração agora nós encerramos. Fatoração. Encerramos tudo de fatoração. Nas próximas aulas, nós vamos começar a falar de outras coisas. Então, é um assunto importantíssimo, o próximo assunto, pessoal. Talvez seja, eu acho que, se eu não estou enganado, é o assunto mais importante do 9º ano, o próximo assunto. Ah, Lázaro, quer dizer que esse assunto que você ensinou para a gente não era importante, não? É. Claro que é. Porque você vai precisar para usar mais na frente. Mas o assunto que vocês vão ter agora é o mais importante de todos. Por quê? Porque o assunto que vocês vão estudar agora, a partir de próxima aula, que nós vamos iniciar, que é equação do segundo grau, certo, pessoal? É coisa que vocês nunca viram. Esse aqui vocês já tinham visto lá atrás, fatorar a expressão, no 8º ano, a gente já vê. A partir de agora, nós vamos ver assunto que vai ser assunto novo. Assunto que nós vamos começar a estudar. Vamos aprender esse assunto. E esse assunto é importantíssimo pelo seguinte, porque vocês estão no 9º ano, e no próximo ano, se Deus quiser, estarão todos no 1º ano. E esse assunto que nós vamos estudar no 9º ano agora, que é a equação de segundo grau, ele é usado no 1º ano em 3 disciplinas. Olha só. Ele é usado lá em 3 disciplinas que vocês vão estudar. Ele é usado em matemática, na própria matemática. Ele é usado em física, que vocês vão estudar, e é usado em química. Então, eu tenho que aprender. Não tem lógica. Eu tenho que saber resolver uma equação de segundo grau. E quando eu chegar lá, em matemática, lá vai aparecer. Quando eu chegar lá em física, vai aparecer. Quando eu chegar em química, vai aparecer. Então, é um assunto importantíssimo. Então, assim, eu estou achando, assim, tão pouca gente participando da aula. Tem 6 alunos participando da aula. Quer dizer, pouca gente. Deveria ter mais alunos participando, principalmente agora, né? Incentivo os colegas de vocês. Se eu tiver um amigo que não está assistindo aula, ele não pode assistir a aula desse horário. Não tem problema, não. Não tem nenhum problema. Ele pode assistir o vídeo depois. Outra coisa, né, pessoal? Nós estamos aí, né? Eu vi nos jornais por aí, dizendo que nós vamos voltar para a sala de aula, né?
Não sei se vocês viram. Eu vi os jornais falando isso. Estou bem preocupado porque eu só tomei uma dose da vacina. E muitos alunos, a maioria, nem uma dose tomaram. Mas, desculpe, se for para voltar para a sala de aula, a gente tem que voltar. A gente não vai deixar de dar. Não sei como é. Devem ter reuniões. As previsões que tem aí é de voltar até no dia 17 desse mês. As previsões. Se vão voltar ou não, não sei responder. Mas as previsões são essas. Certo? Então, um abraço para vocês. Façam a atividade, né, que eu pedi para vocês fazerem. E até a próxima aula, se Deus quiser. Viu? Qualquer dúvida, perguntem. Lázaro, não consegui fazer essa. Quais são os casos que eu uso? Viu? Pergunte no grupo. Não pergunte no privado, não, que às vezes tem gente que tem dúvida também aqui no grupo, aí já tira a dúvida de todo mundo na mesma hora. Valeu? Tchau. Fui.